Buenas, pessoal. Papo Informal 12. Vamos começar com uma pergunta que muitos profissionais estão se fazendo. É incômoda. Quando você usa a inteligência artificial IA para redigir um laudo psicológico, independente de qual seja ela, um parecer jurídico, uma perícia, quem é o responsável? É você? É o modelo? É a empresa que desenvolveu a ferramenta? A resposta não é óbvia. E não é porque a lei não existe, é porque a responsabilidade profissional não desaparece só porque você usou uma ferramenta. Esse vídeo vai explorar essa atenção, a legislação europeia, brasileira e muito mais que isso. Vai tratar de looping, vai tratar de alucinação de ar e muito mais. Então, fica comigo, aguarda a vinheta que logo mais estou de volta. Começando então pela primeira economia regulamentar de fato, a IA. O AI Act organiza sistemas em 4 faixas. É a União Europeia. Risco inaceitável, proibidos. Risco limitado, exigem muita transparência. Risco mínimo, quase sem restrições e alto risco. E é justamente aí que entra o ponto central. A IA aplicada à justiça, saúde e a decisões que impactam direitos fundamentais entra no chamado alto risco, ou seja, quando a IA influencia decisões que podem afetar diretamente a vida de alguém, um diagnóstico, uma sentença, uma avaliação, a norma europeia trata isso como uma área que exige controle forte. Na prática, o alto risco, então, significa obrigação de conformidade técnica, documentação, rastreabilidade, auditorias e supervisão humana contínua. Não é recomendação, é a regra. Mas então, o AI Act exige para sistemas de alto risco o quê? 5 coisas fundamentais. Primeiro, a documentação técnica obrigatória. Você precisa saber exatamente como o modelo foi treinado, com quais dados, quais vieses foram identificados. Não é opcional, é obrigatório. Segunda, transparência algorítmica. É conceito difícil, mas o sistema não pode ser uma caixa preta. Você precisa ser capaz de explicar por que o modelo chegou à conclusão específica. Terceira, rastreabilidade completa. Cada entrada, cada processamento, cada saída precisa ser registrada. Você precisa saber o caminho completo dos dados. E a quarta, a supervisão humana, evidentemente. Você não pode delegar a decisão ao modelo. Você precisa estar ali, verificando, questionando, auditando e validando. Agora, Brauzizão e nossa capacidade infinita de enrolar. Não existe lei específica no Brasil. Isso é uma ilusão perigosa também, e vou explicar por quê. Primeiro, existe a Lei Geral de Proteção de Dados. Já se aplica a dados pessoais usados em modelos de IA. Se você alimenta um modelo com dados de pacientes, de clientes, de qualquer pessoa identificável, está submetido a essa lei LGPD. Segundo, o Marco Civil da Internet já estabelece responsabilidade por conteúdo. Se você publica algo prejudicial, você é responsável. Terceiro, a responsabilidade civil já existe no Código Civil. Se você usa a IA para redigir um laudo e esse laudo causa dano, seja um cliente, um réu ou uma instituição, você pode ser responsabilizado civilmente. Então não existe vácuo jurídico, apesar da enrolação, mas a lei não precisa mencionar a IA para se aplicar a IA. Ela já se aplica, a responsabilidade já está codificada. Para mim é enrolação, mas tudo bem. Agora, falando de ética, por que a recomendação é importante? E ética é fundamental. O código ético do psicólogo é muito claro sobre uma coisa: responsabilidade técnica é sua. Quando você assina um laudo, você está dizendo: eu sou responsável por este documento, eu verifiquei, eu fundamentei, eu sou capaz de defender cada conclusão e juízo. O código nosso exige 4 coisas: responsabilidade técnica pelo trabalho, você não pode delegar sua responsabilidade, fundamentação teórica explícita, você precisa saber por que fez e o que fez. Método descrito e justificado, cada procedimento precisa ter uma razão. E limites claros da avaliação. Você precisa saber onde seu trabalho termina. Agora, quando você usa IA, essas exigências não desaparecem. Elas se multiplicam. Porque agora você precisa entender não só o que você fez, mas também o que a IA fez. Então vamos lá. Vamos lá, de forma didática, bem objetiva. Um documento psicológico, laudo, parecer ou avaliação, precisa ter 6 elementos. 1. Identificação clara do profissional, da pessoa avaliada e do contexto. Finalidade explícita, para que o documento foi feito. Procedimentos utilizados. Entrevista, testes, observações, coisas do tipo.
Análise técnica fundamentada baseada em teoria, não em opinião. 5. Conclusão lógica derivada de dados coletados. 6. Limites da avaliação, reconhecimento de incertezas e restrições. E há um ponto crítico. Se você usa IA para ajudar no texto, precisa verificar e validar tudo. Se o modelo inventa uma citação, norma ou referência inexistente, alucina e você publica, a responsabilidade é sua, não é da IA. Ponto. Vamos falar então de processo. Um laudo não é apenas um documento, às vezes ele é um meio de prova. No processo civil e no processo penal, a perícia influencia decisões e por isso pode ser impugnada. A defesa pode questionar, o juiz pode pedir esclarecimentos e se houver vícios, como erros metodológicos, conclusões sem fundamento ou produção negligente, o laudo pode perder valor e até ser invalidado. E se ficar demonstrado que houve negligência, fraude ou desonestidade, a responsabilidade pode vir em 3 níveis: civil, indenização, criminal, responder por crime, e ético-administrativo, sanções profissionais. O ponto central é simples: a IA não assume responsabilidade. Se você decide usar uma ferramenta e publica sem verificar ou validar, a autoria técnica e as consequências são suas. Então, vamos voltar à pergunta que abre esse vídeo. Se eu uso IA na redação de um laudo, quem responde por ele? A resposta é: você responde. Você é responsável. Não importa se usa ou deixa de usar IA. Não importa se o modelo sugeriu algo. Não importa se você apenas editou. Você é responsável. Agora, a próxima sessão desse vídeo vai explorar por que essa responsabilidade ainda é mais pesada quando você entende os limites técnicos dos modelos de IA. Não é para não usar, é para entender, porque esses limites são reais. E eles precisam ser conhecidos, eu vou ensiná-los, porque ignorância técnica não é desculpa, é negligência. Agora, sobre looping e alucinação, vamos começar com o conceito de looping, que muitos profissionais não conhecem. Looping acontece quando você faz uma pergunta baseada numa premissa frágil. O modelo devolve essa mesma premissa de forma mais elegante. E você acha que recebeu uma resposta quando na verdade recebeu apenas um eco. Por exemplo, você diz: este paciente tem transtorno X, porque apresentou comportamento Y. O modelo responde: sim, comportamentos como Y podem indicar transtorno X. Parece confirmação? Parece. Mas o modelo apenas reformulou o que você disse. Isso não foi uma análise, é circularidade. E se isso entra num laudo, você está publicando um erro bem escrito, sofisticado na forma, mas ainda é um erro. Por isso, quando usar IA, sempre faça essa pergunta: o modelo está realmente analisando ou só está repetindo o que eu disse de uma forma mais bonita? Vamos falar de alucinação agora, que é um termo técnico e é bem perigoso. A IA pode gerar informação falsa com confiança e não é bug. É uma característica dos modelos de linguagem, do Large Language Models. Eles são treinados para completar sequências de texto. Se há uma lacuna, eles preenchem. Se você pergunta sobre uma lei específica e o modelo não tem certeza, ele não diz não sei, ele inventa algo que soa plausível, às vezes. Isso é especialmente perigoso em contextos jurídicos e psicológicos. O modelo pode inventar um artigo de lei, por exemplo. Pode inventar um procedimento diagnóstico e o pior mesmo, é que o modelo não sabe que está errado. Ele não tem consciência de sua própria incerteza. Ele gera informação falsa com a mesma confiança que geraria uma informação verdadeira. Se você não verificar, você não validar, você publica uma mentira e a responsabilidade é sua. Então, pessoal, quando isso vai ser resolvido, quantos modelos vão ser capazes de verificar a si mesmos? Deveriam? Não sei. Alguns pesquisadores acreditam que esses problemas já serão resolvidos em 2027. Eu acho que até 2032. Alguns dizem 2031, alguns dizem que nunca serão completamente resolvidos. A verdade ninguém sabe, e nem que se resolvidos, melhor fica. O que sabemos hoje, em 2026, é que esses problemas ainda existem. O modelo de IA não consegue verificar a si mesmo com precisão. Você precisa validar. Ainda não consegue dizer: eu tenho 40% de confiança nessa resposta, eu não tenho dados sobre isso. Isso significa que hoje você não pode delegar a supervisão, a validação ao modelo. Você precisa fazer você mesmo a validação, porque a responsabilidade é sua, hoje, agora, não em 2027.
Enfim, para evitar problemas, vamos a um checklist final. 1. Normas citadas. Existem, estão vigentes e foram usadas no contexto certo? 2. Artigos citados. A referência está correta e precisa ou foi inventada? 3. Jurisprudência. O caso existe e a situação confere ou é alucinação? 4. Extrapolações. As conclusões realmente se derivam dos dados sem salto lógico? 5. Limites metodológicos. As limitações do trabalho estão explícitas e honestas? A IA central. IA é ferramenta, não escudo, ela acelera a produção, mas a responsabilidade continua sendo e até aumenta do profissional. Verificar tudo antes de publicar reduz risco de erro, responsabilização e dano a terceiros.